Mas enfim, bora. E aí, pessoal, boa noite. Que bom estar aqui com você. Você que está nos acompanhando aqui pelo Match mesmo, ou aí acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. De novo, queria estar presencial aí com vocês, curtir com vocês bem pertinho. Mas graças a Deus nós temos aí a tecnologia para nos fazer ficar mais perto, né? Lu, bom te ver também. Saudades, saudades. Yuri, saudades. Midori, e o Fê, a Catalina tá aqui também. Deus abençoe vocês. Vamos começar? Quero fazer uma oração com vocês, se você puder fazer uma prece comigo, se você puder fechar seus olhos aí, ou se não puder, só fique em reverência aí. Vamos lá? Vou. Tô falando da câmera, minha câmera tá ligada. Eu tô aqui. Vamos lá então? Fazer uma oração? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida, pela saúde, mais uma semana que o Senhor tem nos concedido, uma semana especial, onde estamos nos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, sacrifício esse que nos traz paz, nos traz liberdade, nos ajude a não somente comemorar isso, mas entender isso também e viver de acordo com isso. Fique conosco, abençoe em nome de Jesus, amém. Bom, eu fiz uns slides aqui, eu vou compartilhar a tela aqui, e aí vocês me ajudam, se vocês estão vendo aí. Você está apresentando sua tela. Está pensando. Vamos ver. Acho que foi. Me ajudem aí no chat, se não foi. Joinha, joinha, então eu estou entendendo que foi. Vocês estão conseguindo ver os slides aqui? Eu não consigo ver vocês. Deixa eu ver. Está compartilhando uma janela. O que é diferente do Zoom? Aí eu fico meio um pouco perdido. Mas eu vou tentar de novo. Eu acho que eu voltei. Ao vivo é assim mesmo, galera. Fica aí. Uma tela inteira. Vamos ver. Deixa eu tentar de novo. Uma guia, talvez? Não. Vovó Ellen chegou. Oi, vovó Ellen. Pera aí, pessoal. Coisa rápida. Não é essa tela que eu queria compartilhar. Enfim, não estou conseguindo compartilhar a tela aqui, mas eu montei aqui uma linha, cronologia para a gente bater um papo. Deixa eu só pegá-la aqui. Eu queria conversar com você sobre isso. Para a gente ir meditando. Bom, essa Semana Santa, onde a gente comemora Deus, comemora o sacrifício de Jesus na cruz por nós, e é um amor de perdoa nós. Eu estava lendo o sermonário, né? E a gente, e ali no sermonário vai contar a história que alguns de nós conhecemos, nos lembramos. Diz que certo dia um dono de um ferro velho recebeu uma peça de chumbo de um aparelho bem diferente, um aparelho que ele não tinha visto ainda. Ao desmontar aquele aparelho, ele encontrou um pó branco parecido com sal, mas que brilhava no escuro como uma cor azul. Então, se você apagasse todas as luzes da sua casa e se você distribuísse esse pó azul em vários lugares, a sua casa ficaria iluminada. Encantado com aquele brilho, resolveu mostrar aos familiares, amigos, vizinhos. Foi uma festa. Ele encontrou aquilo ali e, enfim, até colocou um pouquinho no quarto da filha. Alguns até levaram um pouquinho desse pó para casa. E eles estavam felizes por terem encontrado. Só que logo começaram os primeiros sintomas. Pessoas foram encaminhadas para o hospital com problemas respiratórios, outros com coceira, outros com problema na visão, enfim. Aquilo que ele achou que era bonito, na verdade, tinha algo muito ruim. 13 dias depois dele ter encontrado isso, no dia 29 de setembro de 1987,
descobriu-se que eles estavam lidando com 29 gramas do material radioativo, o césio-137. Alguns de vocês devem se lembrar dessa notícia, que foi trágico. O dono do ferro velho, por exemplo, a sua esposa, 2 funcionários que trabalhavam com ele, e todos faleceram. Porque eles encontraram aquilo e acharam que era legal, e curtiram, e, enfim, compartilharam, e no fim levou à morte. Então, um imenso processo de descontaminação foi iniciado. Uma vez eu passei em Goiás e passei perto dessa cidade, né? Uma cidadezinha em Goiás. E depois eu pesquisei um pouco mais também. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar que existe um cemitério subterrâneo no meio da cidade, onde eles tiveram que cavar, colocar todos esse material ali junto e se tornou meio que um aterro, onde ninguém pode escavar, é até cercado e se tornou um lugar de destruição. As casas, algumas casas foram abandonadas até hoje. Assim como esse material radioativo, a Bíblia revela que o pecado afeta todas as pessoas. E o pecado, ele se tornou algo hereditário. Até Davi vai escrever que em pecado a mãe dele concedeu ele e por isso ele é pecador. E assim nós somos também. Desde quando Adão e Eva escolheu, foi por escolha deles não estarem mais perto de Deus, se distanciar de Deus, as coisas começaram a dar ruim. E precisamos estar muito atentos à verdade de Deus para não cair nos enganos do inimigo. E tantas coisas têm nos afastado de Deus. Se você parar para pensar, as coisas que fazem com que a gente fique mais perto de Deus, muitas vezes são menores das coisas que nos afastam de Deus. Isso a gente vê as artimanhas do inimigo. Às vezes, como essa história, a gente vê algo e aquilo tem um brilho para nós, né? A gente coloca aquilo como mais importante do que Deus, mais importante do que a comunhão com Deus, e aquilo vai nos afastando mais e mais de Deus. E no fim, isso vai conduzir à morte. A nossa única segurança é conhecer a palavra de Deus, e é por isso que na semana de oração a gente para o que a gente está fazendo, bate um papo aqui, lê a Bíblia, a gente conversa sobre a Bíblia, e somente mediante isso a gente vai conseguir vencer. Entender que algumas coisas que brilham para nós, às vezes não vêm de Deus. Às vezes nós mesmos que colocamos aquilo como brilho para nós, e não vem de Deus. E sem a palavra de Deus a gente vai ficar meio que perdido mesmo. Quero convidar você a abrir a Bíblia e a gente vai bater um papo sobre o início de tudo. Lá em Gênesis 3,15, se você puder pegar a sua Bíblia, Gênesis 3,15. Para a gente entender o final da história, paixão de Cristo, a gente precisa entender primeiro o início da história. Não dá para chegar no fim de um filme sem ter lido o início, ou melhor, assistido o início dele, né? Então, convido você a abrir a sua Bíblia aí, se você puder. Eu estou pegando aqui a minha no smartphone. Como não deu certo eu projetar aqui, eu estou pegando a minha aqui, se você puder me acompanhar. Gênesis capítulo 3. Vamos ler o versículo 14 também, até o 15. Diz assim, ó. Versículo 14. Ouvindo... Perdão, eu fui para o capítulo 14. É Gênesis 3, versículo 14 e o 15. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo sobre o seu ventre. Andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente, e a sua semente esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu fico pensando, sabe? Eu vi que o Marcão, a Jo entrou aí, e aí, pessoal? Eu vi que o Evandro chegou aí também. Eu fico pensando o seguinte: em algum momento, e aí eu começo a viajar. Vocês sabem que eu gosto de dar uma viajada na palavra e eu fico pensando naquilo. Em algum momento, algo foi muito, assim, reluzente para Eva. E aí eu não sei, e aqui são especulações, a gente não sabe, mas em que momento eles se distanciaram, Adão e Eva. Os dois não estavam juntos naquele momento, pelo menos não é narrado isso. Eva vai lá e tem esse bate-papo com a serpente. E a partir daquilo ali, as coisas começaram a dar ruim. Né? A escuridão começou a tomar conta do coração que era todo iluminado por Deus. E eles, assim como a história no início, eles viram aquilo, achou, ou melhor, Eva viu aquilo, achou que era maravilhoso para ela, tomou, comeu do fruto, ainda entregou para Adão.
Adão, ele ama mais Eva do que Deus e aceita isso. Mas onde eu quero chegar? O ponto crucial desses versículos é a promessa que está incutida neles. Esse daí está o plano da redenção. Aí começa o plano da redenção. Aí começa uma saída. Deus se apresenta para eles e para a serpente ali naquele contexto, nessa narrativa bíblica, e fala para a serpente que ela vai rastejar e que do pó comerás e tudo mais. E aí eu fico pensando, imaginando Eva e Adão ouvindo tudo isso. E aí depois ele olha para Deus olha para Eva de novo e depois olha para a serpente de novo e fala para a serpente assim: o descendente dessa mulher, e aponta para Eva, vai pisar na sua cabeça. Nós sabemos que a serpente é Satanás e o descendente de Eva é Jesus. E aí eu fico imaginando também essa esperança, sabe? As pessoas ansiosas, tanto Adão como Eva, e depois os outros patriarcas, depois todas as pessoas antes de Jesus vir aqui, as pessoas esperando esse Messias, esse Salvador. E aí eles vêm, ou melhor, ele vem e eles o crucificam e o matam. Sabe, a morte de Jesus na cruz tem mais sentido e o sentido é completo pela ressurreição dele. Amanhã a gente vai estar comemorando, né, a a Sexta-feira Santa. A gente vai estar ali nos lembrando de que mais de 2000 anos atrás Jesus se entregou por nós, morreu por nós. Mas o sentido maior disso é ele ter vencido a morte no terceiro dia. E a gente precisa entender que a serpente, Satanás, foi derrotado. E aí, o início dessa minha fala aqui foi essa cruz que perdoa, essa cruz que salva, essa cruz que a gente, ao olhar para ela, nos lembra. E aí a cruz só tem sentido mesmo, porque Jesus estava nela. Senão ela somente seria mais uma marca. Ela somente seria mais um símbolo qualquer. E quantos de nós já, ao ver uma cruz, a gente já se lembra de cara de Jesus? Porque isso marcou a história. Marcou a história. Então Jesus, ele cumpre aquilo que ele falou em Gênesis 3:15. Ele cumpre a promessa. E ele morreu em nosso lugar. Amanhã é o dia que a gente vai estar em casa. Alguns, né? Outros, coitados, têm que trabalhar. Mas a maioria vai estar em casa com a sua família e vai curtir, vai viajar. Alguns já estão viajando, outros já chegaram nos seus destinos. Mas que a gente entenda, e quantas semanas de oração a gente já fez, né? Semana Santa. Mas que nessa seja diferente, que a gente realmente entenda o propósito da cruz, que ao olhar para a cruz a gente possa entender mesmo o amor de Deus. O pastor Laércio diz isso e eu gosto muito, eu replico. Ele diz que o que colocou Jesus na cruz não foi os nossos pecados, mas o amor de Deus por nós. Isso é fato, porque Deus, ele nos amou, e João vai falar isso, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, se Deus não nos amasse, Jesus não morreria na cruz por nós. Então, é esse amor que é inexplicável. E aí eu poderia perguntar para você, como é que você descreve o amor que você tem por alguém? Você que é pai, que é mãe pelo seu filho, você não vai conseguir descrever, não vai mesmo. E nessa noite eu queria só bater esse papo com você, ter essa reflexão, que a morte de Jesus nos dá vida. E chega a ser irônico e soar como algo estranho para nós. Como é que eu posso comemorar a morte de alguém? Como é que eu posso celebrar a morte de alguém? Mas se lembre que a gente não celebra a morte, a gente celebra a ressurreição. A gente não fica feliz com o que Jesus passou, a gente fica feliz com o que ele fez. A gente não se alegra com a morte de Jesus, a gente se alegra com a ressurreição. E ele venceu a morte. E aí, esse ato de Jesus nos dá vida. E a escolha sempre será nossa, sempre será nossa. A escolha de sermos salvos. Deus propõe todos os dias para nós vida ou morte, bênção ou maldição. E a pergunta está aí, você escolhe o quê? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, que Deus te faça entender e todas as vezes que você olhar para a cruz, você entenda e realmente aquele versículo seja real na sua vida, o amor de Cristo possa constranger você. Que você olhe para você mesmo, quando você parar no espelho e se perguntar quem sou eu, ou quando você tiver várias perguntas a fazer a si mesmo, você se lembra que Deus pode responder todas e a maior resposta que Ele pode dar para você é uma palavra que se chama amor. Ele te amou.
e por isso que ele te deu a lei. Ele te amou, por isso que ele entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo feriado. Que Deus te abençoe. Que você possa curtir e ser feliz, porque Deus te amou. Tamo junto, viu? E eu tô doido para voltar para Santos aí, tá com vocês um tempo e almoçar na casa de vocês. Eita, amo vocês, viu? Saudade. Fiquem com Deus. Saudades. Candiva, antes de você fazer a oração final aí para nós, eu só queria reforçar que amanhã nós não teremos uma live, né? E nosso encontro vai ser lá na Home, Sim, presencialmente, às inveja. 19h30. A ver se você vem para cá e você mata a saudade. Já pensou? Fechou. Vou fazer oração aqui. Deus abençoe. Vou orar pelo seu sogro, sim, Lu. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, te agradecemos e queremos aceitar a tua salvação que o Senhor coloca em nossas mãos. Nos ajude a escolher, ver como um símbolo, mas como um marco em nossa vida. Abençoe cada um aqui, cada família aqui representada, as lutas que cada um enfrenta aqui, o Senhor conhece, e que o Senhor possa ajudar a solucionar. Usa-nos, proteja-nos e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, Deus abençoe você. A gente se vê por aí. Fiquem com Deus. Vovó, Lu, Amém. orando pelo seu sogro, viu? Vou colocar no meu caderninho de oração aqui. Boa noite, pastor. Um abraço. Valeu, Deus abençoe. Abração. Falou.